Boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui ao nosso canal Inspire-se LM no YouTube e também a nossa página no Facebook. Meu nome é Flávio Endo e a minha missão aqui é ajudar você a viver sem ansiedade, sem estresse, de uma forma simples e duradoura. Como a gente sempre fala, simplesmente jogando mal-entendidos fora, tá bom? Hoje a gente está aqui para uma live com um entrevistado, né? Que está com um probleminha técnico, a gente está com algum probleminha técnico, por isso que a gente até atrasou um pouquinho. Não sei se a gente vai conseguir entrar, então a gente está esperando um pouquinho. Enquanto isso, a gente pode ir batendo um papo aqui, né? A gente, essa semana, não fizemos as nossas lives, né, de terça e quinta, porque, bom, primeiro teve o carnaval e aí a gente preferiu postergar, né? E a gente também está dando foco em alguns outros trabalhos e tudo mais. O pessoal entrou e já está saindo, não tem problema. Quem que está aí? Manda um alô aí, quem estiver assistindo. Dá um alô para eu, dar um alô para você. Enquanto a gente vai batendo um papo aqui. Teremos novidades em breve aí para você. Deixa eu ver, eu não consigo ver quem está online, né? Acho que não. Boa tarde, Leila. Leila estava esperando, né, Leila? O Rafael. Rafael, nosso entrevistado de hoje. Vamos ver se ele consegue entrar. Tô com um probleminha lá no. Não sei se é um problema no celular ou se era um problema na internet. E a gente está tentando resolver junto com ele, tá bom? Deixa eu ver, manda aí mais um boa tarde, quem está assistindo aí. Leila chegou na área. Vamos ver, né, Leila? Tava falando aqui das novidades, então em breve a gente terá novidades. Rafael apareceu aqui na área, mas não sei se ele vai conseguir entrar. Saiu, caiu de novo. Realmente hoje está difícil. Então, o que pode acontecer, gente? Simone Rodrigues, boa tarde. É engraçado esse. Qual é o símbolo que a Simone mandou? Aqui aparece para mim só não aparece os emoticons. Pronto, Rafael, acho que está ali, ó, já apareceu. Eu vou trazer ele aqui online, então, tá bom? Para a gente conversar com ele. Vamos ver. Tá Rafa, bem. boa tarde. Já Boa está ao tarde, vivo, hein? Flávio. Fico feliz. Oi, Flávio. Oi a todos. Obrigado pela presença de todos por aqui. Então, deu Bri- certo a internet. Que bom, que bom. Você está me vendo agora? Você está conseguindo me ver? Estou te vendo, você está com a camisa cinza chumbo. Tem uma cortina branca Isso, atrás, tá beleza. é isso mesmo. Show de bola. Seja bem-vindo, Rafa. Obrigado por ter aceitado o Obrigado. convite, de partilhar um pouco aí da sua história, um pouco da sua experiência. É sempre muito gratificante para mim, né, ouvir as histórias aqui nas sextas-feiras. E também acredito que seja muito inspirador para as pessoas assistirem, né? Então, esse é o nosso grande objetivo aqui, inspirar os outros, né, a darem esse passo na jornada também, ou pelo menos continuarem ouvindo a gente, né? Então, é interessante. E aí, Rafa, a gente sempre começa eu te apresentando, né? Eu acabei nem te apresentando ainda, estava falando que você estava com probleminha técnico e tudo mais. E o Rafa esteve conosco, iniciou a jornada conosco, se eu não me engano, foi em agosto do ano passado? Julho? Junho. Junho? Aliás, Ó, julho e depois eu repeti em agosto. Foi, se eu não me engano, a 64 e 65. isso, é verdade. Eu lembrava que em agosto você tinha feito. Então é isso mesmo, foi a segunda vez. Que show, show de bola. Rafa, E de eu lá queria muita explorar um coisa pouquinho com mudou. você. Oi? De lá muita coisa mudou para cá, nesses 6 meses, Ah, sim. digamos. A gente vai falar disso também. Mas antes da gente falar sobre as mudanças e tudo mais, eu gostaria de capturar um pouco, Rafa, como que era a sua vivência, né? Como que era a sua experiência de vida, quais eram, sei lá, os seus dramas mesmo, né? Antes de você iniciar essa jornada, antes de você ter contato com esta jornada, né? O que que mais pegava para você? Eu lembro que tinha questões ali de passado também, né? Questões a serem,
enfim, eu não vou fazer spoiler aqui, vou deixar você contar aí, Tudo bem. e aí depois eu vou lembrando algumas coisas também. Sejam todos bem-vindos, tá bom? Agora a palavra aí com você. Ô, Rafa, primeira vez em uma live ou já fez muitas lives? Já fiz algumas, mas Ah, não por esse aplicativo. aham, Então, eu estava um pouco apanhando dele, né? aham, E, no caso, eu uso dois chips diferentes. Eu uso um chip pessoal e um chip profissional. No sei. caso, a internet do chip profissional estava lenta demais. Eu acabei usando, Ah, eu lembrei que tinha internet no chip pessoal, aí deu para transferir. ótimo. Tá Ah, excelente agora, tá muito bom. fico muito feliz. Então, a minha vida antes de conhecer a jornada, era uma vida de, como eu posso dizer, muita mágoa, tentando entender tudo aquilo, buscando na espiritualidade, em conhecimentos mais técnicos, sempre com algum grande estresse por alguma coisa, não tão grande assim, e sempre remoendo as coisas, né? Então, assim, eu sabia que não era algo normal, mas eu buscava soluções fora. Então, tipo, se eu tô bravo com tal coisa, se eu tô remoendo tal outra coisa, eu tenho que estudar alguma coisa X de psicologia, mas sempre de fora, né? Nunca de dentro. E aí, Uhum. nesse caso, teve a oportunidade de participar com a tia Leila, tia Leiríssima, essa linda, que sempre tem um Ela tá coraçãozinho aqui para ela. assistindo. Que beleza! Abração em todos nela também, ó. Então, assim, uma das coisas que eu mais lembro, antes disso, antes da jornada, eu passei por psicólogos, passei por psicanalistas, passei por psicoterapia, tomei antidepressivo, tomei ansiolítico, estudei muita coisa a respeito do funcionamento da mente humana, busquei também na espiritualidade e nada, nesse ponto nada. Então, assim, chegando na jornada, eu estava no interior de São Paulo, né, na casa da família lá, né, naquela primeira fase de isolamento social, Isso. procurando descansar de alguma forma, porque desde que eu tinha saído do exército em 2001, eu não parava, né? Tirava férias para reformar o carro, férias para resolver algum problema. Então, assim, a parada verdadeira eu não tinha também, né? Eu não tinha o tempo de me encontrar comigo mesmo. E ali, ansioso para quando a pandemia acabasse, preocupado com a vida que estava passando aqui, apesar da pandemia. Então, assim, eu estava lá para descansar, mas eu não conseguia para me isolar também, mas eu não conseguia estar bem ali. Estando aqui, eu queria ir para lá para descansar, mas também não, sabe assim, eu não me encontrava nesse ponto. E quando foi essa primeira imersão, eu estava fumando de 2 a 3 maços de cigarro por dia e tomando uns 2 litros de café por dia. Tá. Rafa, qual era. Você falou de mágoa, né? E fez uso de ansiolítico, então a ansiedade era uma questão bastante evidente, né? Tanto é que essa questão do cigarro e depois até é interessante a gente pode até explorar um pouco isso, né? Como que você tem visto e o café também, né? Então é engraçado porque são mecanismos que não sei se você percebia isso antes, né? Que Não acabavam, percebia. inclusive, potencializando mais, né? A própria ansiedade, né? O café, a agitação e o cigarro também, de repente, dá um alívio momentâneo, mas parece que vem um rebote, né? De uma ansiedade maior. Você Vem um percebia isso, rebote. assim? Não, eu não percebi, eu não tinha isso como consciente. Eu sabia que estava atrapalhando o funcionamento da máquina inteira, como um todo. Uhum. Ah, e assim, teve a primeira imersão em julho, foi muito bacana, teve muitos pontos muito interessantes. A segunda ficou tipo. Eu vou usar um jargão, tipo, imagina a cereja do bolo que faltou na primeira, ou
o pingo do i, que foi aquela parte de como o cérebro produz a realidade, que nem sempre é verdadeira, né? Que é uma interpretação que, se eu der spoiler aqui, quem está assistindo e não fez vai acabar, tipo, então é isso, né? Mas, enfim, foi aquela parte do tabuleiro. Aquilo para mim, assim, foi tipo, nossa, é isso. E eu passei a reparar, e tem um amigo nosso de jornada, que é o Paulo, lá do Rio Grande do Sul, da Jéssica. Aliás, ele está aí online também, está te assistindo. Opa, maravilha, beleza para vocês? Beleza, Flávio? Paulo, Jéssica, satisfação. Então, ele tem um jeito bacana de falar, que ele sempre fala, isso é só um pensamento. Ele fala de alguma experiência, ele fala, isso é só um pensamento. Eu via ele dando os depoimentos dele, eu pensava, nossa, mas ele tem uma leveza para enxergar isso. Por que será que é assim? Lá eu comecei a identificar os pensamentos. E assim, eu tinha impulsos e agia, eu não sabia, eu não conseguia entender que impulso que era aquele, que pensamento que era aquele. Então, assim, a partir do Paulo e de vários outros amigos de jornada, eu comecei a enxergar, tipo, me deu uma vontade de fumar, por exemplo. Eu queria e acenderia um cigarro, ia depois ficar com aquele rebote, ia tomar um café, aí ia fumar outro cigarro. E eu pensei, tá, eu tô com um pensamento, sei lá, de tensão, então eu busco o prazer do cigarro. Aí ele me relaxa, eu tenho que me adiantar, então eu tomo café. Mas ele acelera demais, eu preciso do cigarro. Se eu tivesse pensado, né, dissociado da ação, aquele primeiro pensamento, sei lá, eu tô me sentindo desconfortável. Se eu isolei aquele pensamento, estou desconfortável, eu consigo decidir se eu vou fumar ou não. Até aí tudo bem, estava fumando até menos. Aí, meados de setembro, eu voltei para São Paulo. E um dia eu estava trabalhando, assim, caiu uma ficha. Eu cheguei a comentar depois com o Fred. Eu falei, poxa, se eu tomo algo para me adiantar e alguma outra coisa para me Deu uma parar com os travadinha, dois e deixa eu ficar no ver. meu tempo, no meu momento. Deu uma travadinha, viu, Rafa? Foi só um trechinho. Ah, Você falou tá. assim, se eu tomo algo para me adiantar, algo para me acalmar, alguma coisinha, aí travou. Isso. Então a percepção foi, se eu tomo algo para me deixar no futuro, para me adiantar, e alguma outra coisa para me atrasar, para me deixar no passado, para colher o equilíbrio de duas substâncias externas, não seria mais plausível não usar nenhuma das duas? Nem o cigarro para me atrasar ou para deixar confortável, e nem o café para me deixar no futuro adiantado, acelerado. E, enfim, eu acabei ficando doente para meados de outubro e eu não conseguia nem fumar e nada. Eu falei, bom, é a hora. Eu já estava fumando pouco, mas pensei, a hora é essa, eu tenho que aproveitar essa oportunidade que o destino está me dando, né? De alguma forma. Então, assim, deu alguns momentos de abstinência, mas não pelo prazer do próprio cigarro, que isso eu também acabei não sentindo mais entre a primeira e a segunda imersões. Uhum. Era mais uma questão de hábito. A questão de hábito é aquele neurocondicionamento que está lá, e com o tempo a gente vai tirando, né? Então, assim, isso foi maravilhoso pela própria saúde, como você comentou uma vez, todos nós sabemos intelectualmente que essas substâncias, principalmente em demasias, fazem muito mal. Todos nós sabemos, mas por que a gente não controla isso? Uhum. E, assim, o que mais me incomodava ali era estar estressado por tudo. Estressado por tudo, com rancor por tudo, com mágoa por tudo, com ódio por tudo, vendo todo mundo como inimigo. E isso se acalmou, assim, nesse sentido, né? Sem que eu fizesse um grande esforço. A gente vai percebendo, e eu acabei percebendo, eu falei, não, o mundo não é uma selva, né? As pessoas não são todas más. O trabalho é estressante no sentido de, né? Não que ele esteja, no sentido de que eu vejo assim, eu estou predisposto a ver assim. Então, por exemplo, onde eu trabalho, né, eu trabalho com imóveis agora, continuo com a corretora de seguro,
Mas, Uhum. por exemplo, lá as pessoas brigam todos os dias por conta de ordem de chegada, sorteio de quem vai atender primeiro, quem entrar no plantão. As pessoas brigam, discutem, xingam, já vem empurra-empurra. Eu penso, não é que o trabalho seja assim. Eles estão assim. Eu estaria lá no meio se fosse um tempo atrás. Hum. Estaria lá no meio discutindo, estaria lá no meio brigando por alguma coisa e eu vejo aquilo e penso, olha, eu não quero deixar isso contaminar o meu dia, né? Claro que tem a questão dos horários lá e da ordem, enfim, mas não é a única forma que eu tenho de trabalhar. Então, se eu não for sorteado numa ordem baixa para atender quem vai entrar, eu faço outros contatos, prospecto pela internet, enfim. Eu não preciso brigar. Deu uma travadinha, vamos esperar. Volta, Rafa. Voltou. Oi, Voltou. desculpa. Até que parte deu para ouvir? Não, da parte da fila que você estava falando, que não, né, que não permite que isso influencie ali o seu dia. Isso. E assim, quem me pergunta quem eu sou hoje, né? Como os amigos perguntaram esses tempos atrás, né? Tipo, antes eu não sabia exatamente quem eu era, porque assim, meu dia a dia era para corresponder às expectativas dos outros, né? Do chefe, dos amigos, dos familiares, do diretor da empresa, dos vizinhos e quem fosse, dos clientes também. E eu me perguntava quem que eu sou dentro disso tudo, quem que eu sou além ou a quem desse condicionamento, né? Então eu me sinto muito mais tranquilo nesse ponto e assim, eu não vou dizer que eu me encontrei, né? Eu acho que isso não é uma coisa definitiva, a gente busca isso no correr de toda a vida. Também acho. Mas eu sei que hoje eu já sei pelo menos mais um esboço de quem eu sou. Então, por exemplo, quando alguém me pergunta hoje, o que, que você quer, Rafael? Eu quero me encontrar. Quero me encontrar, quero saber quem eu sou, eu quero me encontrar comigo mesmo. Então, nesse ponto, eu passo a olhar a mim mesmo e tantas outras pessoas com um olhar mais humano. A gente erra assim, normal e tudo bem, e é assim desde que o mundo é mundo, mas a gente não precisa jogar uma tonelada de culpa em cima de nós e do outro por algo que saiu diferente de uma expectativa, que é externa. Né? Muitas vezes ela foi produzida externamente. Então, nisso eu me sinto muito leve. Então, assim, estresse mesmo, eu tinha pelo menos umas 2 crises por dia, eu devo ter tido o último de uma maneira bem branda há uns 2 meses atrás, eu acho. E coisa muito rápida também. Então, eu já não sofro mais por isso. Questões de passado, da minha própria experiência e de coisas que não foram muito boas, eu tenho repensado. Uhum. Repensado sem um método, digamos, né? Tem um monte de empresas e cursos por aí que prometem mundos e fundos com as técnicas do conhecimento neurológico, da neuroprogramação, enfim, nada contra elas, mas enfim, eu deixo o cérebro se acertar, eu deixo ele chegar ao nível normal, deixo as emoções se acertarem, né? Sem usar um método para isso, então assim, estou deixando acontecer. E eu noto que o mundo ao redor está diferente. Não que ele esteja, eu que estou enxergando assim. Perfeito. Ó, eu queria. Bom, primeiro com essa frase que você fechou, é uma frase muito interessante e a gente algumas vezes ouve, né? Que é, puxa,
o mundo, nada mudou. Os problemas, a minha vida, o meu emprego, a falta sei lá, do dinheiro, ainda não mudou nada ainda aqui fora. Mas o mundo está completamente diferente. E o que eu queria, só para quem, né, de repente está chegando na jornada e de repente está assistindo essa nossa entrevista aqui hoje, nós não falamos nada sobre cigarro, por exemplo, ou sobre café, né, em nenhuma das duas imersões. A gente aponta, então, uma direção, né? Não é fazendo uso de nenhuma técnica também. Então, algumas coisas que me chamaram a atenção assim nessa sua fala, Rafa, que eu gostaria de destacar. Primeiro, a gente não falou de café nem de cigarro. Nenhuma das vezes que a gente se encontrou e você encontrou, de certa forma, uma harmonia, uma cura, né? Outra coisa interessante que me chamou a atenção também, Rafa, então não falamos dessas questões e também não utilizamos nenhuma técnica, como você falou, né? Não foi passado nada para eu praticar ou para eu fazer e teve resultado. Então, algumas pessoas, quando elas ouvem a gente pela primeira vez, quando elas me ouvem falando, ela fala assim, tá, mas se eu não vou fazer nada, então não vai acontecer nada, não vai ter resultado, né? Aquela mentalidade de eu tenho que fazer alguma coisa para resolver, né? É uma mentalidade comum que a gente tem. E aí eu falo, não é que você não vai fazer nada, né? Porque muitas pessoas confundem, Rafa, não sei se a gente teve alguém assim na nossa turma, mas algumas pessoas confundem com, que nem o Rafa falou agora há pouco, eu deixo a vida se acomodar, né? E as pessoas confundem, elas falam, então é tipo, eu vou ser passivo, vida leva eu, vagabundagem, né? E não é isso. O meu ponto, que eu sempre gosto de elucidar com relação a isso, não é que você não vai fazer nada. Tem uma coisa importante a fazer, que é direcionar o seu barquinho na direção correta. O seu barquinho da vida. O seu barquinho da sua percepção de mundo. É direcionar ele, colocar ele na corrente, né, da vida. Através de entendimento, através de jogar alguns mal entendidos fora, né? Então, a vida ela passa a gerar muitos resultados, muitos frutos, porque o barquinho está indo na direção correta, né? E é sem esforço, mas não é sem trabalho. Tem coisa para fazer, tem coisa para resolver. Às vezes aparece lá que nem você ficou doente, tem alguma coisa para você fazer. Tem trabalho, né? Tem que vender imóvel. Ninguém está falando que é uma magia a coisa. Parece mágico porque você está fluindo na vida, obtendo resultado sem esforço. Agora, a mentalidade não, a vida não é assim, a vida é difícil, a vida é dura, eu tenho que fazer as coisas, tenho que controlar tudo, eu tenho que fazer tudo, eu por mim mesmo tenho que fazer tudo. Por quê? O barquinho está contra a maré. Então, ele vai menos longe, ou seja, alcança menos resultados e tem um esforço danado para subir a maré. Então, essa é a distinção, né? Que para mim foi muito claro, né, no que você trouxe para nós até agora. Né? Flávio, meu barquinho, coloquei ele para seguir o fluxo do rio. E, começa a vir uma avalanche de resultados, sem esforço, sem aplicação de técnica, sem efetivamente manipular alguma coisa para que você se sinta bem, né? E uma coisa que você falou também que para mim é fantástico, Rafa. A jornada da gente se conhecer, da gente cada vez mais tomar consciência de quem nós somos, eu não vejo o fim mesmo. Eu concordo plenamente com você. É infinito. Né? O quanto a gente pode ganhar consciência e o quanto a gente pode se aprofundar nessa simplicidade, né? É infinito. E
Obviamente, esta é a direção que a vida sempre nos pediu, né? E a gente, muitas vezes, inocentemente, né? A gente remava ao contrário, achando que as respostas estavam aqui fora. A resposta estava no como as pessoas me veem, como elas me julgam, né? Que, aliás, ainda tem coisas aí, por exemplo, que a gente... Você falou, né? Você começou a falar sobre algumas coisas de passado e tal, que ainda parece ainda não estão 100% resolvidas, mas que você está deixando que isso... Você já está confiando que vai resolver. Sim, Então, tem sim. coisas na minha vida que também eu vejo que dá para ser muito diferente. Dá para ter resultados melhores ainda. Então, mesmo essa jornada também, ela é infinita também, né? Então, por isso que a gente gosta de trazer, que nem você aqui, né, Rafa? Tá, deixa eu ver, 6, sei lá, 8, 10 meses na jornada, né? Por aí. Não, 6, uns 8 Não, meses na jornada, mais ou menos, e segue na jornada. Por quê? A pergunta é, por que não? Por que não? Por que parar? Né? E é muito comum a gente se depara com pessoas que colhem muitos frutos, porque pega o barquinho dela, põe no rumo certo, colhe muito fruto, aí dali um pouco ela já tá guiando o barquinho do outro lado de novo. E aí acha que não deu tanto resultado, deixa eu procurar outras coisas, né? para mim foi uma coisa assim tão nítida. Eu não sei se foi exatamente o momento que eu estava passando por lá ou se foram outras questões, mas a analogia que eu poderia fazer é sobre aquela que você comenta bem no começo, né? Imagina você ingressar na BR, sei lá, na Dutra, com o seu carro na segunda marcha. Eu estava levando a vida, sei lá, eu levei a vida até aí meus 30 e poucos anos, 37, bom, até propriamente antes da jornada, com esses mal entendidos desse jeito, né? Gastando muito mais energia do que necessário em alguns pontos, botando menos energia em outros. Só que assim, depois de conhecer, de ter esse contato, ficou tão pouco dispendioso. Pensei, por que eu vou mudar essa. Bom, se eu estava lá no câmbio errado da segunda marcha, agora eu tenho um câmbio automático que ele se autorregula. Por que eu vou mexer nisso? Perfeito. Ótima analogia essa. Muito bom. Tipo, não faz sentido, né? Então, claro, sempre tem algo para melhorar, mas eu penso, cada coisa ao seu tempo e do jeito que for, né? Então, por exemplo, eu consegui entender, né, nos últimos 10 dias, 15 dias, do que eu gosto e do que eu não gosto na natureza profissional. Por exemplo, eu sempre trabalhei na área de vendas. Sabe aquele Uhum. momento que dá aquele plim e você fala, poxa, mas eu não gosto disso. Eu tô Sei. aqui talvez porque eu gosto, sei lá, de competir com as pessoas, né? Mas eu não gosto da venda em si, de ficar apresentando a coisa e o que é até um paradoxo para mim que sempre fui da área, né? Ou quase sempre. E aí eu até pensei, falei, poxa, e a questão para mim não é vender, eu tenho que procurar algo que seja a minha natureza. E pensando, descobri que os trabalhos que eu mais gostei de ter feito foram as consultorias empresariais, onde eu mexia com auditoria. Uhum. Eu acho muito tranquilo. Na profissão como piloto civil, com a pandemia, assim, agora já não sei. Né? Era o que eu estava esperando. Eu pensei, se tiver que ser, será um dia. Pensei até lá o que eu posso fazendo, né? Já que eu tenho, de alguma certa forma, instinto de me superar e eu vou voltar a prestar concursos públicos.
e eu voltei a estudar nesses tempos atrás, né? Essa é uma forma, criando uma ponte para lá na frente, eu saí dessa área de vendas. Aham. Enquanto isso não acontece, estamos levando da forma menos dispendiosa possível, porque é o que paga minhas contas, é o que me sustenta, né? E a partir desse momento também deu para ver de uma forma muito mais leve tudo isso. Então, como você comentou, não mudou, o mundo não mudou. As pessoas continuam como são, o mundo continua como ele é, no momento que é delicado para todos nós, né? Só que isso já não me gera sofrimento, nem pelo futuro que será um dia. O passado não está 100% resolvido, mas assim, eu já não sofro. Olha, se eu sofria 100% pelo passado, vou dizer que hoje eu sofro 25%, mas não tem mais aquele peso que tinha. Excelente, excelente, maravilhoso. E Baita ganho. assim, muito, muito. Então eu penso, a tendência nossa é tentar controlar, né? Tipo, fazer uma narrativa para nós mesmos. Né? Então, sei lá, eu briguei com o colega da escola, colega da faculdade no último ano porque não botou meu nome no trabalho, por exemplo. Não que isso tenha acontecido, eu sou um exemplo hipotético. Eu fiquei magoado com aquilo, vou criar uma narrativa para mim mesmo, para falar que aquele cara, por exemplo, foi malvado e que ele não tinha valores, que ele isso, aquilo, outro, e eu vou repetir isso para mim sempre. Isso acho que é muito mais acirrado quando a gente entra em questões de família, por exemplo, que aí tem outros afetos e outros sentimentos envolvidos, né? E é uma forma de controlar o pensamento, ou controlar a O frustração, Rafa, ou controlar o. o Rafa, é interessante o que você falou. Dá para a gente fazer uma reflexão breve aqui, ou pelo menos deixar uma Enfim, reflexão aqui para você, ou, né, maravilha. para quem estiver assistindo, né? Ah, questões de família, de repente, são diferentes, né, de um pessoa, sei lá, um desconhecido na rua, como teve um caso seu, né? Ah, sim, aquele. É, só é diferente, Rafa, no nosso conceito. Somos nós que damos este peso a mais. A Ah, não, Flávio, mas profundidade, eu né? vou ter que conviver com essa pessoa, não tem jeito, né? É diferente. Claro, tem questões práticas da vida que são diferentes. O desconhecido você nunca mais viu e nunca mais vai ver, talvez. Também porque eu nem É, sei quem ele era, né? Eu só ouvi a voz naquela ocasião. exato. Mas, cara, de verdade, eu vou deixar a reflexão para você, não precisa refletir agora. É o peso que a gente está dando, é o quanto o meu pensamento está alimentando aquilo. Tipo, ah, não, é um parente, e não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que, não sei o que mais. Porque é uma historinha que a gente conta, a gente coloca mais drama, porque é um Uhum. parente. Mas, efetivamente, ainda assim, é só o seu pensamento que está dando esse drama todo. E E que ainda assim, não precisa. Você não, não precisa disso. exatamente. Eu ainda tenho resquício de algumas coisas, mas hoje eu consigo ver as pessoas, sejam elas familiares ou não, partindo de dentro da experiência delas para fora, que é um processo único e exclusivamente delas, né? Como os meus Dela. também são únicos e exclusivamente meus. Perfeito. Então, assim, mágoas como aquela daquele caso, assim, só para alguém que está assistindo, a gente comentou só para dar uma leve explanada, né? Na primeira imersão, quando eu entendi, o Flávio explicou sobre essa Realidades separadas, né? realidade separada e interior. Uma vez eu estava saindo da faculdade
de carro, e claro, me achando porque era um carro super diferente. E eu dei uma volta de quarteirão, claro, para me aparecer, porque eu fazia muito isso na época, né, tentando suprir carências interiores, então buscando aprovação exterior de alguém, a partir dessas posturas. E alguém olhou para mim e pensou, e disse, né, olha o traficante aí. E aquilo, sim, foi gota d'água para desabar. Só que o detalhe, eu fiquei anos remoendo isso, tratando isso. E assim, eu não sei se a pessoa falou isso para mim, eu não sei quem era a pessoa, sofri muito por isso. E ainda que tivesse sido para mim, ainda que eu conhecesse, a interpretação da pessoa não modifica quem eu sou, quem eu venho a ser. Isso. Então, assim, pesos como esses, eu tinha vários outros, eles foram ficando pelo caminho, né? Sem técnica nenhuma, assim, foram caindo, né, digamos. Então, penso, as pessoas vão dar para o mundo, para nós, para as relações, o que elas têm para dar, elas podem dar, dentro do que elas são, dentro do que elas vivem, né? Da realidade que ela tem, ela vai conviver socialmente. Então, penso, a única coisa que eu posso fazer é cuidar, olhar de mim de dentro para fora. Né? De fora para dentro, muita coisa chega distorcida. Distorcida no sentido de, né? Incompatível com a minha essência, com aquela questão do diamante. Sim. E de um tempo para cá, eu tenho enxergado não só o meu diamante, claro que ainda não 100%, claro que ainda não com a nitidez que acho que eu vou ficar até o último dos meus dias buscando isso. Mas, por exemplo, eu consigo olhar hoje as pessoas com compaixão. Eu não tinha isso. Então, por exemplo, tempo atrás eu estava no mercado e aconteceu uma bagunça lá, aí troca de fila, volta para fila e vai, a hora que eu vejo estava 25 minutos esperando, bravo. Se fosse uma situação antes, eu ia fazer um escândalo no mercado. Ia chamar o gerente, ia reclamar e tal. Eu olhei para aquilo tudo e falei, tá, são só 20 e poucos minutos. É até estranho a gente que mora numa grande São Paulo assim, eu não sei, vamos falar, são só tantos minutos. Pensei, o mercado estava com poucos funcionários, estava com uma fila gigante, o menino que estava em um dos caixas estava em treinamento, e estava ali trabalhando porque precisava estar ali trabalhando. Então, assim, Foi ele, né? Uma travadinha. Uma travadinha, Rafa. Vou aproveitar aqui então, pessoal, já que ele tá oi, deu uma congeladinho, espera um falha. pouquinho. Aí, deu. Oi, deu Voltou. uma pequena falha. Desculpa, até que parte que deu para ouvir? Não, foi bem pouquinho que a gente perdeu da Ah, história do sim. mercado. É só para fechar esse assunto, eu consegui não só entender a situação que gerou aquela bagunça no mercado toda, mas melhor, eu consegui olhar para aqueles funcionários com compaixão e não me incomodar com aquilo, assim, não sem nenhum esforço, tipo, não, eu não posso fazer escândalo no mercado porque é feio, ou eu não posso fazer escândalo no mercado por alguma outra razão. Aquilo não tocou, aquilo não mexeu comigo. Eu vi aquela situação, entendi o que estava acontecendo e minutos depois eu não lembrava. Claro, teve pessoas fazendo escândalo, mas dessa vez eu não estava participando. Então, assim, isso está se estendendo para a vida no sentido de, assim, eu não tô mais sofrendo com o que está vindo de fora. O mundo está aí, ele é desse jeito. Como eu vou passar por ele, né, da melhor forma, menos indolor possível, mais rentosa, com maior performance, isso está mudando. Então, por exemplo, eu tenho achado tempo no dia para fazer coisas que eu não fazia antes. Isso sem fazer aquela agenda gigante na parede, sem falar, nossa, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo outro. Não, encaixando. Então, assim, uma vez que a gente conversou pelo WhatsApp, eu falei para você que eu espero viver o suficiente para ver essa sabedoria mudar o mundo. Espero, queira.
peço a Deus que eu tenha essa concessão, né? Porque tudo pode ser muito melhor. Com certeza, eu também acho. Também acho, não, eu tenho certeza disso. Tenho certeza disso. É isso que motiva todo, todo o nosso trabalho aqui. É justamente essa perspectiva, né? De um dia podermos experimentar um mundo onde as pessoas entendem isso, onde as pessoas possam viver assim. E aí, como você falou, por exemplo, eu consigo sentir compaixão por uma outra pessoa hoje, coisa que eu não conseguia, sem esforço, sem ter, ah, não, é porque é uma regra que eu tenho que sentir compaixão, né? É porque alguém falou que isso seria bom para mim se eu sentisse compaixão. Não, não é isso. Simplesmente começa a fluir. E vale ressaltar aqui de novo, né? Rafa, são só 10 meses de jornada. Só 10 Olha o meses, todo quanto, dia cai alguma quanto, ficha. olha o Desculpa, quanto desculpa, que você já colheu. muito. Assim, todo dia cai alguma ficha, todo dia aparece alguma percepção. Cai a ficha é coisa para nós que temos mais experiência, né? Os mais novos não vão saber do que se trata cair fichas, mas Hum. eles não são da época do telefone público das fichinhas. Mas enfim, Mas eles entendem. Já perguntei para entendem. os jovens já. É, eles sabem o significado. Talvez não saibam a questão do orelhão lá, né? Mas eles sabem os significados. Eu já fiz uma pergunta para alguns jovens. De onde veio isso? Tipo, É, ficha caiu cair a ficha. como? É, exato. Então, Deixa eu. desculpa. Não, pode falar, pode falar. Então, eu noto assim, eu acho que eu cheguei a comentar em alguma. Teve uma gravação que eu tinha feito com o Fred e com a tia Leila. A hora que eu vi, Foi, eu já foi. tinha falado. É, as pessoas ao meu redor não sabem ainda o que é a jornada, que é o Spirit, que é o Live Mind, quem é o Sidney. Mas o fato de eu ter modificado a minha forma de enxergar o mundo, né, de eu estar olhando com uma forma autêntica, faz as minhas relações com as pessoas que estão naquele estado ainda de não entendido, faz a relação diferente. Mesmo elas não tendo feito, eu já consigo, sem um grande esforço, aliás, sem esforços, eu consigo me portar diferente, me apresentar de uma maneira diferente. E nos últimos meses eu mudei de casa, num outro condomínio, e é bem diferente. Então, assim, eu cheguei aqui, eu notei que eu fui muito bem recebido, Hum. coisa que eu não tinha sido feita em outros lugares. Mas, assim, as pessoas são, sumamente, muito parecidas com as dos outros. O que mudou é que aqui eu fui muito bem recebido, nos outros não era. Porque aqui tudo é mais fácil nesse ponto e nos outros não eram. A natureza das pessoas continua. E Então, assim, é muito fácil a gente falar, não, é porque aqui as pessoas são melhores, né? sabe, a minha forma de tratar, teve um dia que eu achei até engraçado, que eu tinha chegado do trabalho e estava com todas as luzes acesas. Aliás, apagadas, todas as luzes apagadas. Aí tinham dois vizinhos, o ponto de encontro tem uma área de churrasqueira e essas coisas assim, que é bem na frente da minha janela. São várias casas térreas, 12 casas térreas, mas o ponto de encontro da atualização das informações é bem na frente da minha janela. Então, acharam que eu não estava em casa. As pessoas começaram a conversar e falaram ABC de um, CDF de outro, FGH de outro. Quando chegou na minha vez, falaram: Nossa, ele nem tá em casa. Nossa, esse menino é muito legal. Menino muito bacana. Pensei, tipo, nossa, alguém falando bem de mim sem saber que eu tô em casa. Eu acabo sabendo, mas Ai, que maravilha. as pessoas são como elas eram em outros lugares e com mesmos valores, com mesmas. Só que assim, a forma que eu cheguei, a forma que eu me apresentei, fez uma equação, digamos, né?
diferente. E o resultado é muito diferente também. Eu não sei se eu usei uma terminologia correta, ou se deu para entender completamente isso, mas. E assim, eu olho para tudo isso com muita gratidão, né? Muita gratidão, com muita esperança. Muita esperança. E assim, eu comentei, tem um irmão que mora na Espanha, que peço a Deus que consiga logo fazer imersão. Ele sempre se interessou por essa área e penso um dia que ele fará até uma faculdade de psicologia, claro, já com uma visão mais aprofundada nesse ponto. Né? Eu estava conversando sobre espírito com ele esses dias. Então, penso, não tivesse sido essa imersão no momento que ela aconteceu, dentro da delicadeza que não só está sendo, mas foi, né? Nós ainda não estávamos acostumados com o isolamento. Uhum. Para mim foi um divisor d'águas, porque ela caiu, ela chegou num momento muito delicado. Então, para mim, para o mundo inteiro, mas assim, estávamos. Eu não posso usar isso generalizando, mas assim, a grande maioria de nós estávamos muito perdidos, né? Com risco, né? Tipo, será que eu vou me contaminar? Quantos dos meus amigos vão morrer quando isso acaba? Será que eu vou morrer também? Quando eu volto a trabalhar? Quando eu volto a ganhar dinheiro? E a vida que parou? As questões, digamos que hoje, assim, elas são um pouco mais brandas, né? A gente, de alguma forma, se acostumou com isso, mas na época não. Né? Era muito recente ainda, então, nesse meio tempo, isso me ajudou a me afirmar, a não cair numa crise de ansiedade, ajudou a mim não cair numa crise de depressão, a não olhar pelo perdido, mas sim pelo ganho. Eu comento com muitos, né? Olha, que Deus me perdoe pelo que eu estou falando, mas nesse ponto, olhando pelo lado bom, eu pude parar, eu pude descansar, eu pude reorganizar os pensamentos. Claro, eu perdi pessoas próximas, perdi amigos próximos, mas assim, teve um lado bom apesar de todos os lados ruins. Então, assim, eu sei que isso um dia vai acabar. Se eu ficar esperando ansiosamente que acabe, não vai dar um destino final na coisa. A pandemia não vai acabar porque eu quero que acabe, porque eu estou ansioso que acabe. Mas qual a minha melhor forma de passar por isso? Ou a menos pior, né? Prefiro dizer a melhor. Então, assim, a imersão chegou numa hora que foi, assim, crucial. Né? Foi um divisor d'águas. Eu precisava muito disso. Eu tenho absoluta certeza de que isso pode fazer a humanidade muito melhor, um mundo muito melhor. É um mundo que vai ficar para os nossos filhos, para os nossos netos, bisnetos e por aí vai, né? Eu quero ver pelo menos até ver isso começar a acontecer, ou pelo menos isso acontecer em uma parte, pelo menos. Eu já ficaria muito feliz. É. Muito, muito, muito feliz. O Rafa, eu não sei se você sabe, mas tem o J.R. Mistieri aqui assistindo. É seu irmão? Jorge Rodolfo, meu irmão. Ah. Puta, que bacana, é nóis, mano. Eu não Fico sei se ele muito está aqui feliz. ainda, né? Mas ele estava, ele deu um boa tarde aqui. Opa, fico muito feliz. E aí a tia Leila mandou aqui, Rafa, seu irmão tá assistindo, tal. Aí Nossa, ele pode. coraçãozinho pra todo mundo. Show de bola, show de bola. Rafa, eu quero te, para a gente finalizar aqui, eu quero te agradecer novamente por ter compartilhado um pouquinho, né, da sua intimidade, dessa jornada que está só começando, né, e com resultados tão magníficos assim, né, e, e que eu vejo que, obviamente, não estão refletindo em termos de benefício só para você, né, mas para as pessoas à sua volta, né, pelo que você tem Sim, contado também. Então, todas as relações, né, e fica aquela reflexão para você, tá bom? Sobre a questão sim, sim. da família, né? É, Minha sim, é experiência um continua desafio. sendo interna.
Mas ainda assim é uma criação nossa, né? E E assim, é uma oportunidade, eu vejo como uma oportunidade de enxergar isso também de uma forma diferente. Sempre teremos oportunidades, como a gente falou, né? Deixa eu ver olha, é aqui. uma honra para mim participar. O Paulo mandou aqui também para você, ó. Rafael, nosso irmão de coração. O Paulo lá do Rio Coraçãozinho para Grande do todos. Sul. É... Estou E é imenso em isso. estar com Deixa eu dar vocês. um alô para todos aqui. Janete também estava aqui. O deve estar. Dilza, boa tarde. Patrícia Prado. E quem não falou também, boa tarde para vocês. Rafa, vou passar a voz aí para você deixar o seu último recadinho aí para quem está te assistindo, né? Ou aqui na live, ou que está assistindo você gravado. É sempre bom a gente ouvir, né? Quem veio aqui, deixa as suas últimas palavras aí, depois eu dou o tchau aqui para todo mundo também. Perfeito. Ó, eu agradeço em primeiro lugar ao Flávio, ao Fred, tia Leila, a todos pela oportunidade de estar aqui. Né? É uma honra para mim. Em primeiro lugar, a tia Leila, que me mostrou tudo isso, que abriu essa porta, digamos. No dia que minha mãe faleceu, ela comentou e passaram aí, até eu começar, mais de um ano. Mas eu agradeço a todos vocês pela delicadeza no trato, pela dedicação, pelo amor que eu aprendi a ver, né, que estava dentro de mim, eu não sabia, não era outra vibe, né? Eu agradeço a todos que estão assistindo, todos, fico muito feliz do meu irmão Rodolfo estar aqui, que assim, a gente sempre quer o melhor, né? Sempre na torcida, a gente conversa hoje todos os dias. Nós tivemos períodos muito turbulentos e hoje a gente conversa todos os dias, damos risada todos os dias. É muito maravilhoso isso, né? Temos os filhos, né? Que ele chama. O dele é o Javier, o meu é o Lucas. Então, desde que eles nasceram, a gente botou apelido nos meninos. Então, por exemplo, o dele é o Gnomos é Ravito e o meu Gnomos é Luquinhas. Porque tinha música do Tijuana que Gnomos ensinam a amar. Então, a gente. Como é que tá o Gnomo do tio hoje? Assim, a gente tem essa relação boa. Isso é muito bom, muito maravilhoso, né? Então, assim, para quem está assistindo, muito feliz pela participação de vocês, quem está assistindo aqui agora ao vivo, muito obrigado por vocês terem aberto mão de um pedacinho do tempo, porque a gente sabe como é corrido. Para quem está assistindo gravado, muito bem-vindo. Isso tudo fez uma diferença imensa na minha vida, eu só tenho a agradecer. Eu até falaria, não, fazendo a vida de vocês também, mas eu ficaria meio. Mas com certeza vai. Então, assim, só tenho Não a agradecer a precisa, todos. nem precisa, né? Depois da sua história, nem precisa, né? Sim, sim. Então, assim, que Deus abençoe todos vocês, né? Amém. Ah, eu fico até sem palavras nessa hora. Então, assim, olha, gratidão a todos, sempre nessa jornada, cada dia melhor. E é isso. É sempre uma honra participar, é sempre uma honra estar com vocês. Eu quero estar mais vezes e espero que, assim como o tempo está se realocando, eu terei mais tempo para participar dessas lives das 15h15. Vai ser muito bom. E perdão a todos pelos probleminhas técnicos que possam ter ocorrido Não, durante o vídeo. foi perfeito, foi muito bom. A Carla Macedo, não sei se você lembra dela, também deu um alô aqui para Lembro. você. Estava na sua Nossa, turma. Carla, Patrícia, coraçãozinho para vocês, ó. Carla e Fofíssimas. Patrícia, é isso aí. Show de bola. Todos muito. Obrigado de novo, Rafa. Agora então vou me despedir aqui também. Lembrando a todos, né? Na terça-feira que vem, a gente tem a live às 15 horas e 15 minutos. Com mais algum tema aí interessante do seu interesse, né? Para a gente dar seguimento aí. A Carla mandou aqui não sei o que que é. Gratidão é a palavra, ela falou, né? Aí depois ela deu eu não sei, é um emoticon que aqui para a gente aparece um texto, né? Mas beleza, show de bola. Obrigado, Perfeito. Carla.
Obrigado a E aí, todos. então, live semana que vem, claro, né? Igual o Rafa, né? Às vezes não consegue assistir, mas o ao vivo é sempre interessante também, né? Dá para interagir, tirar dúvidas e, enfim, tá bom? Serão todos bem-vindos. É sempre uma honra ter você aqui no canal, né? Abrindo realmente esse espaço aí da sua vida para ouvir, para se dar a oportunidade de também dar esses passos na jornada aqui junto conosco. Estamos todos juntos na jornada. Então, até semana que vem. Um ótimo final de semana a todos. Deus abençoe vocês. Obrigado e tchau, tchau. Amém. Obrigado.